Fizemos a campanha do livro de Mateus, lemos todo o livro de Mateus, livro de João, né? Agora vamos ler o livro de Gênesis, capítulo a capítulo. Agora chegou. Que legal. Deus te abençoe, tá? Amém, amor. Deus te abençoe. Então, eu quero convidar você para a gente ir conversando e você vai dizendo o que entendeu. Depois que a gente terminar o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, aí voltaremos a perguntas e respostas. Tá bom assim? Ok? Estão entendendo, né? Então, vamos lá. Observações. O livro de Gênesis não é o primeiro livro e mais antigo da Bíblia. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É o livro mais antigo da Bíblia. Inclusive, Jó, na minha opinião de teólogo, ele é pré-diluviano. Aquela linguagem do livro de Jó é uma linguagem muito antiga. É uma linguagem tipo assim, poesia, né? Filhos de Deus, aquela linguagem bem antiga. Há quem diga que ele veio com a arca de Noé, né? Então, o livro mais antigo da Bíblia não é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, isso quase 2 mil anos depois do dilúvio. Nós não sabemos, né? E também nós não sabemos a distância entre o pecado e entre o homem ser feito e a queda. Pode ter sido 1 ano, pode ter sido 10, pode ter sido 100, tá? Mais do que nunca, livros como Melquisedeque nos dão a luz sobre o livro de Gênesis. E o livro de Melquisedeque, ele é um livro que retrata os acontecimentos antes do Gênesis. Antes do Gênesis. Eu fiz aqui um resumo do livro de Melquisedeque. É só você colocar resumo do livro de Melquisedeque, porque são 100 e poucas páginas, dá até para ler, tá? Aqui. Mas eu fiz um resumo muito aparado, o que o livro de Melquisedeque conta, o que houve antes do Gênesis. É só você entrar no YouTube, vou entrar no YouTube aqui para você. Ó. Aí você bota assim, cadê, meu Deus? Você coloca aqui, entra no YouTube, ó. Aí você coloca assim, livro de Melquisedeque, tá? Livro de Melquisedeque, resumo, Joilson de Assis. Aí você vai ter lá um apanhado completo do livro de Melquisedeque, que foi antes do Gênesis. Mas tem umas partes antigas e essa parte mais nova. Gênesis, segundo o livro de Melquisedeque. É uma semana esse aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó. 2 horas e pouco de vídeo. Tá? Porque tem uns mais antigos de 9 anos, esse aqui, ó. Tá vendo aí, ó? O Gênesis segundo Melquisedeque. Faz uma semana que eu lancei, mas tem outros aqui também que fala sobre o mistério de Eva e Adão criados, né? Como eram os céus antes de Adão. Olha só, isso aqui também é muito bom. Como era o céu antes de Adão e Eva. Tudo isso mostra antes do Gênesis, mostrando que o Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia, mas é um dos livros, né, da Bíblia que nós seguimos como fé de regra e prática, né? E esse livro, ele dá o início da nossa Bíblia. O nome do livro de Gênesis é o Berashit. Gênesis. Em judeu, né? Em aramaico. É Berashit. O livro chama-se Berashit, ou seja, no princípio. Mas deixando bem claro que já é notório que esse Berashit, ele conta resumos que Moisés sabia, que Moisés não presenciou aquilo que ele escreveu. Possivelmente um anjo, né? Eu li, pastor, Joilson de Assis, muito bom mesmo. Obrigado, Silva Regina. Quero falar com você, mulher. Que delícia. Então, você pode fazer os seus comentários, tá?
Então é o seguinte, qual é o nome do livro de Gênesis? Berashit. É um nome até bonito, né? Berashit? É. Foi escrito por quem? Moisés. Aonde? Possivelmente no deserto, Moisés escreveu esse livro. Tá? Deixa eu ver mais. Então, o livro começa, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse capítulo 1, no princípio, ou seja, antigamente, muito antes, no passado, Deus criou os céus e a terra. Então esse criou os céus e a terra, nós encontramos também no livro de Melquisedeque, que a terra passou um tempo como se estivesse numa construção, escondida por trevas, né? Escondida por trevas. Dê uma olhadinha nesse vídeo aí que a gente falou. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares, fez separação das águas da terra seca. Então a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, era como se fosse uma construção cercada por tatames, né? Então, havia trevas porque estava em construção. Já se sabe hoje que os buracos negros são o nosso pai e a nossa mãe. Então, a ciência chega a dizer que as constelações nascem dentro do buraco negro. Elas se acabam dentro do buraco negro e elas nascem dentro do buraco negro, né? Então, possivelmente, haveria esse abismo, esse buraco negro, seria a bentoneira que estava nos fazendo. Então, no livro de Melquisedeque fala bem claro que Deus estava fazendo tudo em oculto. Aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Lembre-se que Deus fez a luz surgir antes do sol nascer. Então, essa luz que havia na terra não era somente do sol, era uma luz diferente. A terra era iluminada por outro tipo de luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, foi criada uma luz, e essa luz não é a luz solar. Deus viu que a luz era boa, então Deus fez separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Então, o sol não tinha ainda sido feita, tá? E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, haja uma expansão, haja uma separação. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Aí trata-se também, alguns falam que essa expansão é as nuvens, outros falam que é a água das nuvens, outros acreditam, eu também acredito, que existia muita água lá em cima. Que o sistema, antes do pecado, existia a água normal, como nós temos, e muita água em cima também. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Veja que a expansão tem água em cima da expansão, mas essa água pode ser chamada nuvem, pode, mas poderia haver outro sistema de expansão. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Dá a entender que a água vivia espalhada por todos que eram lugares, em forma de vapor. Que essa água que nós conhecemos, ela existiria em forma muito de vapor, né? Como fosse uma fumaça. Essa luz seria vida, pastor? Sim, Cristina. Essa luz, ela é iluminação antes do sol, né? Estou lendo direito na Bíblia. Olha que maravilha. Pastor, é muito bom passar esses momentos juntos, aprendendo sobre a Bíblia. É muito bom ter conhecimento. Gratidão, meu pastor. Obrigado, Maria Lumeirão. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Então,
E chamou Deus a expansão, a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Esse período aqui era um período muito diferente. Tinha árvores de 8 quilômetros de altura. Muitas montanhas que você encontra na Bahia, em outros lugares, essas montanhas são árvores cortadas. São chamadas montanhas de silício. E tem montanhas que dá a entender uma árvore de 7, de 8 quilômetros de altura, chegando até 10 quilômetros de altura. Então, o sistema global era totalmente diferente. Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. Então ele ajuntou as águas que já existiam em todo lugar. Essas águas existiam em forma de vapor. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva, e que cada um dê sua semente. Aí onde tem uma bronca danada minha aqui, essa daqui, ó. Porque o homem está tentando tirar a semente das plantas, né? É uma coisa totalmente satânica, eu acho, né? Eu respeito as pessoas que querem guardar os seus patrimônios, mas tirar a semente das plantas é um suicídio, tá? Isso a gente só vai saber quando tiver com fome e querer plantar e não ter. Mas hoje tudo está sendo tirado, a semente. Caju não estão nascendo mais. Você pode plantar que não nasce mais. Mas Deus não fez assim. Ele chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então tudo que Deus foi fazendo foi achando que estava bom. E disse Deus: produza a terra erva verde. E erva dê semente. A árvore frutífera deu seu fruto segundo sua espécie, cujo nome está nela sobre a terra. Assim foi. Então, quando Deus fez a planta, Deus colocou a semente na planta. Mas nós somos tão safados, seres humanos, que nós tiramos a semente da planta. As plantas não têm semente. Uva não tem semente mais. A melancia não tem semente mais. Eu acho, para mim, isso uma coisa muito, muito forte mesmo. Mas muito forte. Talvez daqui a 10 anos é que a gente vai saber o que eu estou falando, né? Porque se houver uma guerra, essas sementes se perderem, todo mundo só vai ter que comprar numa sementeira só. Ou seja, quem for dono da semente será dono da vida. Olha só. Imagina se você fosse a dona ou o dono da única sementeira do mundo, você viraria um rei. As pessoas têm que cheirar seus pés. Eu quero plantar um caju, o senhor me presta a semente? Você vai plantar aonde? Eu vou plantar na Paraíba. Vai plantar quantos pés de caju? Eu vou plantar uns 1000 para fazer o quê? Ou seja, vão virar, meu amigo, vão virar deuses. O dono das... duas coisas que o homem vai virar Deus, ou vai pensar que vai virar. É quando ele dominar totalmente, que já está dominando, o clima, esses terremotos, essas coisas que está vendo aí, é tudo homem nos botãozinhos. Assista o filme A Tempestade, Planeta em Fúria. Assista o filme A Tempestade, Planeta em Fúria. Então, e quem for dono da semente, pronto, é dono da vida. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie. E a erva frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde da manhã e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares. Então estava tudo iluminado, né? Mas não tinha sol. Disse Deus: haja luminares na expansão do céu. E haja separação entre o dia e a noite. E seja eles para sinais e tempos, determinados para dias e anos. Então, os luminares, lua, sol, foi colocado como fosse grandes ponteiros, mas a luz existiria antes, independente deles. Sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. Assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Né? E fez as estrelas. E Deus os pôs da expansão do céu, para iluminar a terra.
e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que tudo o que fizera é bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme sua espécie, e toda ave de asas, conforme a espécie, e viu Deus que era bom. Então, os animais da água foram feitos na própria água, pela própria água. Então, a água produziu o peixe. O peixe é um átomo da água modificado. Os animais é um átomo modificado, é um átomo vivo. Veja a profundidade do que eu estou falando. Eu já falei em outros vídeos, né? O que são os animais? Joilson de Assis. O que são os animais pela Bíblia, pela ciência quântica, pelos sonhos? O que são os animais? Os animais são a alma, né? Mas eles são átomos vivos. É como se um neutrino passasse a viver, né? Ok? Ok, então estava ali a água, de repente a água começava a nadar um peixe, uma baleia, estava ali um animal, uma pedra, de repente essa pedra passava a virar um cachorro, um elefante, né? Entendeu como é a coisa? Sim ou não? Estão entendendo? Então, os animais são energias vivas, são representantes da terra. Então, todo peixe é representante do mar, todo animal é representante da terra. E as aves do céu? Pelo texto aqui, o mar produziu as aves do céu. Tá? E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma. Então, os répteis também foram criados no mar. Vivendo as águas abundantemente, produzindo conforme sua espécie. E toda ave de asas, olha, aí vem a ave, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Porque multiplicar e frutificar é uma bênção de Deus. Diga quem não consegue multiplicar, né? Quem não consegue ter filhos se sente muito ruim, né? Animais são energias condensadas. Exato, Cristina? Exato. São energias vivas. Um neutrino, um jumento. É um neutrino que nasceu. Entendeu? Representante da terra. E Deus abençoou todos, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, as aves multipliquem-se na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme sua espécie. Aí lá vem a terra. A vaca não tinha nascido ainda. O boi, o carneiro, o jumento, não tinha nascido ainda. Tinha nascido a baleia, tinha nascido a cobra, tinha nascido, porque a cobra foi produzida na água, né? Répteis. Está aqui, ó. Mas ele não tinha feito os animais da terra. Olha que incrível. E disse Deus: produz a terra, agora vem, alma vivente. Agora ele vai produzir na terra, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra. Então existem dois tipos de répteis, um foi feito no mar e outro foi feito na terra. Conforme sua espécie, assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme sua espécie, o gado conforme sua espécie, e todo réptil da terra conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Então tudo que Deus estava fazendo era bom. Então estava lá um monte de terra, aí de repente esse monte de terra se levantou, um boi. Aí de repente tinha outro monte de terra se levantou, era uma girafa. Entendeu? Outro montão de terra, o tamanho do montão de terra se levantou, era um elefante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme
a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Então, o homem não tinha sido produzido, tinha sido produzido gado, tudo, réptil. Mas quando Deus resolve fazer o homem, Deus fala no plural. Veja aqui, viu, Maria de Lourdes? Ele fala no plural, ó. Maria, 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 Maria de Lourdes. Ele fala no plural. Façamos o homem sobre a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes da terra, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre os montes, e sobre os répteis, e sobre os répteis. Então tá aqui, ó. E disse Deus, façamos, faça, samomos, o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. A nossa. Deus falou utilizando um termo chamado Elohim. Elohim é Deus no plural. Mas Deus não é um? Sim, mas existe um nome que diz que Deus é no plural. Domine sobre os peixes. Então Deus fez o homem para dominar. E criou Deus, o homem, a sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então essa parte aqui, homem, do versículo 27, fala que Deus criou homem e mulher. Aí é onde entra a crença judaica de Lilith, que ele não tinha feito Eva, mas Lilith foi criado. Deus não fez a vaca e o boi? Deus não fez o macaco e a macaca? Por que Deus ia fazer só o homem? Então Deus fez o homem e a Mumu. Mumu, Lelé. Esse plural aí do nome de Deus, no plural, é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? É o Elohim, Elohim. Então, Deus criou homem e mulher, os criou. Aí lá vai. E Deus os abençoou e disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Olha, Deus deu plena autoridade ao homem, tá? E sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que esta está sobre a terra, toda árvore que há fruto, e que dê semente. E se vos servir-se-á por mantimento. Todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há uma vivente, toda erva será para mantimento. E assim foi. Pronto, essa parte aqui, existe uma distância, né? E viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então Deus fez o homem e a mulher no dia sexto. Esta mulher era Lilith, não era Eva. Apesar de alguns estudiosos dizer que Gênesis capítulo 1 é um resumo, que é explicado em Gênesis capítulo 2. Mas os próprios judeus que nos deram a Bíblia dizem que esta mulher que foi criada foi Lilith. E que Lilith tinha o mesmo direito de Adão e Eva. E depois ela se tornou a esposa de Satanás e deu direito ao diabo de possuir a terra. Então, sendo assim, essa parte foi ocultada do livro de Gênesis. Tá? Porque no capítulo 2 já começa uma outra história. Tá? Capítulo 2 começa outra história. Vamos ler o capítulo 2? Bora? Vamos lá. Depois podemos falar mais sobre Lilith. Mas se você colocar Lilith, Joilson de Assis, já tem um estudo muito profundo nosso aí que fala sobre Lilith. Tá? Lilith seria da mesma natureza de Adão. Ela seria feita de barro. Já Eva não. Eva, ela é feita da costela de Adão. Então, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, nós não sabemos quanto tempo existiu. Pode ter existido muitos e muitos anos. Nós somos muito assim. Então, Deus fez, depois veio a mulher, depois veio a serpente.
Como se fosse uma coisa feita com o vizinho, uma festa feita na correria, entendeu? Então, essa parte aí pode ter durado muitos anos. Eu acredito que pode ter durado 20, 10 mil anos. Sinceramente, tá? Então, vamos lá. Capítulo 2 de Gênesis. Assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou, e toda a sua obra que tinha criado. Então o 7º dia é um dia abençoado. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que Deus fez os céus e a terra. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor, Deus, não fizera chover sobre a terra. Então, mostra que não chovia. Subiu um vapor, né? Erva já está bom demais. O estrago já foi grande demais. Foi mesmo. E toda a planta do campo que tinha ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, ou seja, não havia chuva. Até os cientistas acreditam mesmo que se desde o começo da humanidade chovesse, nós já teríamos enterrado os oceanos, porque todos os anos descem bilhões de areia para os oceanos. Então não tem condições de termos tanto tempo e os oceanos ainda estarem fundos. Então não chovia, subia um vapor da terra, então o clima era totalmente diferente. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda que o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí lá vem um outro resumo agora, né? Deus fazendo um homem do pó da terra, soprando o fôlego de vida. Nós temos todos os elementos da terra em nós, todos os minerais, tá? E plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e árvore de vida no meio, e árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore podia ser gigantesca, já que a gente está falando em árvore de 8 metros, de 8 quilômetros, hein? E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e tornava-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro. Aí a citação do ouro e da terra de Havilá, que ninguém sabe onde era. Então havia ouro no jardim do Éden. Por quê? E o ouro dessa terra é bom. Bom para quê? Para vender, para comprar, para guardar. Ali há o obidélio e a pedra sardônica. Para que obidélio? Pedra sardônica. Se eles não comercializavam isso. O nome do segundo era Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Eita! Oi! Que alegria! O nome do segundo era Gion. E o rodeava toda a terra de Cuxi. A terra de Cuxi é a África, né? E o nome do terceiro rio é o Tigre. Este vai para o lado oriental da Síria, e quando o rio Eufrates. E tornou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então você pode comer de tudo, tá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. As árvores do jardim do Éden eram temáticas. Existiam árvores para matemática, existiam árvores
Você queria velocidade, tinha uma árvore para dar velocidade. Você queria ficar safadinho, tinha uma árvore para ficar safadinho. Árvore para ter inteligência, árvore para curar, árvore para a vida eterna. Então, as árvores do Jardim do Éden eram temáticas, né? Temáticas. E diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Porque aí Adão já estava só. Havendo, pois, o homem, Deus formado da terra, o animal do campo e toda a ave do céu, e trouxe a Adão para este ver o que lhe chamaria. E todo o animal que Adão chamou, toda a alma vivente, esse foi o nome dado. Adão pôs o nome em todo o gado e todas as aves, em todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora idônea. Aí Lilith já tinha saído de cena, tinha ido morar lá na Antártica, né, com Lúcifer, e ele estava só. Adão, ele foi muito injustiçado. Adão nunca fez mal, nunca quis tomar nada. Adão nunca quis tomar nada de Deus, nem céu, nem enganar anjo. Adão queria só ter a vida normal dele, mas Satanás roubou Adão 2 vezes. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão, e este adormeceu, e tornou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tornou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Então Deus formou Eva da costela de Adão. No livro de Melquisedeque eu explico direitinho essa formação. Foi mágica. Foi feito enquanto Adão sonhava. Veja o romance de Adão e Eva, Joilson de Assis. O romance de Adão e Eva, Joilson de Assis. Dá uma olhada. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem em sua mulher, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Essa parte aqui é porque existia uma luz, né? Não é que eles eram abestalhados e inocentes, não. Nós é inocente, nós não sabemos se está pelado. Eu estou pelado, eu tenho aquilo ou não tenho. Eva foi feita mulher, tá? E Adão foi feito homem. Adão já foi feito com aquilo, e Eva também. O que existia era uma luz que cobria o corpo deles, e eles eram como um anjo. A roupa do anjo vem de dentro do anjo. A roupa sai de dentro. Entendeu? Como fosse uma coisa metafísica. Pastor, sempre tive uma dúvida. Lilith existiu mesmo? Ela não somente existiu, ela existe. Ela está na Terra, né? Ela é a mulher do próprio Lúcifer. O Senhor pode trazer uma palavra profética para a minha vida? Shirley Martins. Eu te abençoo, Shirley. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está lido aí os 2 capítulos, primeiro de Gênesis. Amanhã vamos ler mais 2 e explicar o sentido. Tem que ser direto ao assunto para que a gente venha compreender. Tem alguma pergunta sobre Gênesis 1 e Gênesis 2? Alguém tem uma pergunta aí a fazer? Faça. Que eu estou aqui para tentar responder. Pastor, o senhor não está recebendo mais votos, não? Estou sim. Mas abençoa, por favor, o meu, pastor. Josimere Oliveira. Então, abençoa o seu voto em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, cita o nome dela, pastor, sobre Lilith? Não, cita em outros livros, né? Outros livros que os judeus omitiram, né? Pastor, então existe água acima do céu? Naquela época existia, que depois do ovo dilúvio, aí todo o sistema mudou. Você já imaginou uma árvore hoje de 8 km de altura?
Hã? Não imaginou não, mas antigamente tinha. Árvore de 8, 9, 10 quilômetros de altura. Homens de 20 metros. Então era um sistema totalmente diferente. Pastor, o diabo e Lilith seria duas mulheres vivendo juntas? Sim. Lúcifer é uma mulher e Lilith é outra. São um casal. Tem mais alguma pergunta? Ela é conhecida como a mulher do diabo. E tem até um negócio de avião num lugar que ela é adorada, né? Em alguns lugares ela é adorada, em outros lugares ela é temida. Os judeus temem ela. Ela inaugura todos os homens, tá? Todos os homens, sexualmente falando, ela inaugura. Como é o nome daquela empresa de avião que é uma cobra, mulher cobra? Como é o nome? Pastor, por que os judeus omitiram Lilith? Eu não sei, os judeus omitiram muita coisa. É porque o judeu nunca solta tudo, ele solta um pedaço, né? Solta um pedaço. Eles omitiram porque ia gerar muitas explicações, né? Por que a segunda mulher, a Lamia é Lilith. Em alguns países acham que ela é ótima, que ela dá riqueza, que ela abençoa, e em outros países ela é demônio. Então, os judeus acham que ela é um demônio. E não falam no nome dela à noite de jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem até um quadro que os antigos colocavam. Porque elas fazem sexo com a pessoa. Os sucubos são filhos dela. Então esse moído que houve entre ela e Adão, ninguém sabe quantos anos durou. Por isso que é tão forte esse movimento sobre gênero. Sim. Adão era filho de Deus? Sim. Adão era filho de Deus. Pode perguntar, que eu estou gostando. Perguntem. Adão era filho de Deus? Sim. Adão era filho de Deus. Pode perguntar, que eu estou gostando. O período que Adão viveu sem cair foi muito tempo. Esse período de 6.000 anos, 5.000 anos e meio, que os judeus marcam, é uma marcação particular deles. Na verdade, a história da humanidade, ela parte aí para seus 30.000 anos, no mínimo, eu lhe garanto isso. Porque teve o período que Deus fez, teve o período que Adão viveu com Lilith, tiveram filhos, tiveram amores, passeavam pelos planetas, recebiam visitas. Este rio Pison, onde está hoje? Esses rios, um deles é o Amazonas. E é esse que vai na terra de Cuxi. O rio Amazonas tem um ouro chamado ouro branco. Esse ouro branco, ele é usado, dizem as línguas, para aumentar o tempo de vida das pessoas. Por isso que eles estão de olho na Amazônia, porque esse rio Amazonas corria ao contrário. Ele nascia e corria ao contrário, ele nascia no deserto do Saara. Então, embaixo do rio Amazonas existem um outro rio 10 vezes maior do que o rio Amazonas. E existem minerais no rio Amazonas que podem aumentar o tempo de vida, é isso que os donos da terra querem, aumentar o tempo de vida. Sempre eles quiseram isso, desde a colonização. Já li sobre Lilith, ela excita a sexualidade. Ela age muito na sexualidade. 30.000 anos, pastor? Sim, 30.000 anos. Para os judeus, nós temos 5.782 anos, mas isso é a medida deles, na conta deles. Mas as medidas no Velho Testamento são a coisa mais doida que existe. Não tem capacidade, teólogos tentam, mas não conseguem medir o tempo certo das coisas, porque isso é um conto. De repente o cara dá um pulo, esse pulo é de 10.000 anos. Entendeu? Então, quando Deus fez macho e fêmea, Deus não fez um homem para ficar sozinho, fazendo masturbação, esperando uma mulher. Deus já fez homem e já fez mulher. Deus não fez o cachorro e a cachorra? Deus não fez o cabrito e a cabrita? Por que Deus não fez o homem e a mulher? Deus fez o homem e a mulher. Só que a mulher e o homem eram da mesma natureza. Eram feitos de barro. E tinham a mesma autoridade. Ninguém mandava em ninguém.
Aí, segundo os livros antigos, Lilith queria transar em cima e Adão queria transar em cima. Mas esse transar em cima é um código. Ou seja, Lilith queria ter mais autoridade que Adão, mas não podia ter. Ela podia ter igual. Será que está se repetindo as coisas hoje? Ela podia ter até igual, mas ela queria ter mais autoridade. Então o livro diz que ela queria só transar em cima porque ela queria ser o macho. E Adão disse, não, quem é o macho é eu. Você tem a mesma autoridade que eu. E começaram a brigar. Isso é um código. Ela queria ter mais autoridade do que Adão, mas não podia, porque não existia príncipe, primogênito. Os dois eram primogênitos. Porque os dois foram feitos no mesmo horário. Você está entendendo? Possivelmente, quando Adão transava com Lilith, nascia um menino e uma menina, juntos. Nasciam os dois juntos. Entendeu? Lilith quer dominar a cabeça das mulheres para reinar. Sim. Pastor, Eva comeu. Será que ela queria ser homem da relação? Sim, ela queria ser a primogênita. Ela queria ser o homem da relação, né? Então, ela começou a brigar com Adão. Ou seja, quem vai pegar você sou eu. Mas segundo o livro, né? Eu acho que isso é um código. Ou ela disse, não, quem vai mandar nesse planeta aqui sou eu. Aí Adão disse, não. Aí surge Lúcifer na história. E os anjos visitavam, almoçavam, dormiam na casa de Adão, segundo o livro de Melquisedeque. Né? E vinham muitos anjos, trocavam presentes, né? Podiam até trocar amores, eu não sei qual era o tipo de relações sexuais que existiam na época. Né? Ninguém sabe qual o tipo de organização que havia na época. Né? Mas aí, Lilith começou a ter um caso com Lúcifer, que era mulher e era um serafim. Lúcifer não é querubim, Lúcifer é serafim. Ele foi o primeiro anjo a ser feito e os primeiros anjos a ser feitos são os serafins. Então acabou. Não precisa dizer mais nada. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Se os primeiros anjos a ser feitos foram os serafins, que são anjo cobra, então Lúcifer é cobra. Entendeu? Então ele começou a ter um relacionamento com Eva, com Lilith. Né? E aí houve a separação. E Lilith foi morar na Antártica e Lúcifer também foi morar por lá. Né? Aí houve aquela briga, aquela confusão toda. Né? E a Bíblia diz, não se encontrou lugar nenhum no mundo, no universo, só se encontrou na Terra. Por quê? Só encontrou na Terra. Lilith era Bafomete? Eu não sei. Eu não posso lhe garantir, não. Mas Bafomete é um tipo de um bode mulher. Né? Então, os anjos são filhos de Lilith. E Adão. Anjos? Não. Não, os anjos existem muito antes de Lilith e Adão. Eles, apenas a gente não era um leso perdido no universo que a gente é hoje. A gente tinha relacionamento com eles, a gente conversava com eles. E se Adão e Lilith tivessem filhos, eles ainda existem? Eu acho que tiveram, que são esses caras que saem pelo mundo transando com as pessoas, chamadas sucubos e incubos. Eles tiveram filhos, sim. Por isso que a Bíblia fala, os nascidos de mulher. Porque existem aqueles que não são nascidos de mulher. Já pegou ou não pegou? A Bíblia não ia dizer os nascidos de mulher se só existisse nascido de mulher. Aqueles que são nascidos de mulher, então tem alguns que não são nascidos de mulher. Essa história que estão fora da Bíblia mudam algumas coisas sobre a questão do plano da salvação. Para nós, pecadores, não muda não. Eles não foram destruídos no dilúvio? Não foram não. Sonhei que minha prima... Tem alguma pergunta? Que coisa forte, pastor. É forte. Quando as pessoas falam em alma, ainda está a pessoa falecem. Não, aí é outra pergunta. Vamos perguntar no livro de Gênesis? Bora? Que eu estou aqui para responder no livro de Genésio. Livro de Genésio. Aí, se você quiser mais informações, você coloca Lilith, Joilson de Assis. Tem uns 5 vídeos explicando para você passo a passo na Bíblia. Né? Existem anjos e anjas. Só que os anjos, eles já nascem numa determinada área. Nós nascemos e decidimos qual área que a gente vai viver. Nosso pastor, isso é muito interessante. Então, Adão e Eva, segundo o livro de Melquisedeque, já que ele está falando do livro de Gênesis, que é um livro antes do Gênesis, viveram muito tempo. Né? Lilith, Adão, viveram grandes amores, fizeram lua de mel na lua.
né? Eita, que as mulheres têm o mesmo direito que os homens. Sim, Lilith tinha o mesmo direito. Mesmo direito legal, perante homem. Agora, ela não perdeu o direito dela, não. Ela foi apenas aprisionada, né? O plural de Deus seria porque ele é energia feminina e masculina? Poderia ser, né? Que Deus pode ser pai, pode ser mãe também, né? Poderia ser. O fruto era maçã, o Lilith e Adão eram iguais? Sim. Lilith não seria mulher, Adão, os filhos dele eram... Não, Lilith era mulher, Adão era macho. Mas eles eram iguais, assim, mesma natureza. Essa questão de Lilith é muito polêmica. Sim. Lilith teve filhos com Lúcifer? Não, porque é mulher. Mulher com mulher não reproduz. Pastor, como compro o livro de sonhos? É só você mandar uma oferta que eu mando o livro para você pelo Zap. Já distribuí centenas e milhares de livros pelo Zap. Tá? Só você mandar uma oferta para ajudar o nosso ministério e avisar. Aí a gente manda. Se eu não ver, aí você fica avisando. Pastor, eu mandei, pastor, eu mandei. Quando eu ver, eu já mando. Pastor, sobre os dinossauros, já encontraram muitos fósseis. Eles existiram nesse período? Já. Os dinossauros existiam nesse período. Não era só dinossauro que era grandes, mas existiam tartarugas de 5, 6 metros. Existiam tatus, tamanho de um fusca. Elefantes, tamanho de um prédio. Então, tudo era muito gigante. Árvores de silício, coloca aí o nome, árvores de Cici, Lili, Cici-ó. Eram árvores de 8 quilômetros de altura. Você, quando voa de avião, você voa a 10 quilômetros de altura. Essa árvore, ela chegava onde você voa com o avião. Era um mundo totalmente diferente. Então, Lúcifer é melhor. Está na Bíblia? Não entendi. Lúcifer é melhor o quê? Incrível este conhecimento seu. O conhecimento é conectado com a Matrix. Não esquece do meu Zap, pastor. Pastor, por que escondem Lilith da Bíblia? Porque a história passou. Não já houve o divórcio? Passou. Para quê? A história dela já passou. Ela virou demônio. Se descende de Noé, veio da árvore genealógica de Sete, como continuaria a haver duas descendências? Quando eu não acredito, não tem que faça eu acreditar, graças a Deus. Amém. Silvia Salles. Círculo, filho, busque Deus, pois quem falou, você foi demônio. Eu também não entendi. Se Adão, Lilith era da mesma natureza, por que ela ainda está viva? Porque ela tem direito de estar viva. A serpente não está viva? Tem direito. Por que um ladrão mata e ainda fica vivo no presídio? Deus expulsou Lilith. Foi Lilith que induziu Eva ao comer o fruto. Aí tem a polêmica, né? Que aquela serpente era Lilith. Outros dizem não, que a serpente era o próprio Lúcifer, né? E aí entra a segunda mulher, primeira mulher tentando derrubar a segunda, e derrubou, né? E aquela relação sexual entre Lúcifer, entre a serpente e Eva, foi ou com Lúcifer ou com Lilith. Entendeu? Lúcifer é mulher, pastor, está na Bíblia, tá? Não estou falando para você que ela é um serafim feminino. Veja aí, Lúcifer é mulher, Joilson de Assis, eu dou um estudo completo sobre isso. Cinto de tampões no ouvido. A glândula penial que está calcificada. Gostei dos pássaros cantando. Imagina se Lilith e Lúcifer fossem um casal. Quantos filhos demônios teriam? Eu acredito. Os filhos que Lilith tem foi feito com Adão, né? Os filhos que ela tem é com Adão. Aí todos ficaram do lado da mãe. Acho que a serpente era o próprio Lúcifer. Sim. Depois se envolve com Lúcifer, Lilith se tornou demônio, pois antes ela era uma mulher comum. Sim, e linda. Coisa mais linda do mundo. Ela era muito linda. Joilson e Regina de Flores da Cunha. Oi, Regina de Flores da Cunha. Vou mandar uma cartinha e uma oferta. Obrigado. Oi, Regina. Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Amém. O ouvido dando tampão é a glândula pineal, né? Ou é uma gripe que você pegou forte, ou é a glândula
glândula pineal, né, que está entupida, calcificada. Tem mais alguma pergunta? Eva, né, Adão ficou só. Você a Lamia, Lamia. Você não dá para entender o seguinte, porque Deus fez a galinha e o galo, Deus fez o cachorro e a cachorra, e Deus fez o homem sozinho. Não dá para você desconfiar? Ele ficou um tempo só, né? Aí ele ficou sem ninguém. Aí a Bíblia diz, farei uma mulher idônea. Por que uma mulher idônea? Porque a outra não era mais, né? Agora, o que foi que houve? Talvez algum livro seja descoberto, no livro de Melquisedeque da Uton, mas deve ter outro livro que fala mais abertamente sobre o relacionamento dela com Lúcifer. Eu só posso lhe garantir uma coisa, duas. Primeiro, Lilith deu direito de Satanás ficar na Terra. Com tanto lugar para esse cara ficar, por que ele ficou na Terra? Porque ele tem direito, porque é casado. Segundo, Eva deu direito de Satanás entrar na carne. Então tem uma pessoa boa, mas de repente essa pessoa fica endemoniada. Porque Eva deu direito de Satanás entrar na carne humana. Então são os dois direitos que as duas mulheres deu. Qual a diferença entre Lilith e Eva? Lilith assumiu um relacionamento e casou. Eva não. Eva disse, eu errei, mas eu não quero não. Tá? E Adão resolveu pecar. Não é porque Adão era abestalhado, ele era um idiota, eu sou idiota, eu vou comer. Não, ele estava cansado. Ele disse, eu vou comer, Deus me mata ela e pronto. Deus faz outro casal aí, tá bom demais. Porque ele já estava cansado, gente. Ele já tinha perdido uma mulher. Adão foi o cara mais injustiçado na Bíblia. Adão nunca matou um cachorro. Adão nunca roubou um banco. Adão não tomou mulher de ninguém, não tomou o céu, não enganou anjos. Adão não insultou Deus. Qual foi o erro de Adão? Me diga aí qual foi o erro de Adão. Adão comeu do fruto porque ele disse, não, eu vou comer e vou morrer também, segundo o livro de Melquisedeque. Paraíso sem Eva? Paraíso sem Eva não é paraíso, não. Eu vou morrer também, me dá aí. Deixa eu ver. Ele pensava que ele ia comer, Deus ia vir matar. Mas só que lascou. Todo dia que morre uma pessoa é um Adão que morre. Todo dia que uma pessoa nasce é um Adão que nasce. Quantas vezes Adão morreu e quantas vezes Eva morreu? Lilith tem um demônio muito agressivo. Ideia de crianças. Eva comeu e Adão foi junto. Erro de Adão foi amar. O erro de Adão foi amar. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Adão cantando. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Canta, Adão! Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Ele foi um bom rapaz, amou demais, se lascou demais. Foi. Mas se você for botar no tribunal o que Adão fez, o pessoal fica na igreja dizendo que Adão, não sei o que lá, tal. Adão não fez merda nenhuma. Adão quis morrer. E querer morrer é um pecado? O cara não quer morrer, mais viver. Adão era um homem e jogou a culpa, não merece continuar Adim. Não, ele falou que foi a mulher que tu me deste. Sim, não foi a mulher que Deus deu mesmo? Os pastores dizem que é ele jogando a culpa. Mas isso é uma interpretação dos pastores. Mas a verdade foi a mulher que Deus deu para ele. Ele não mentiu, não. Eu quero saber, Adão mentiu? Foi a mulher que tu me deu que fez eu comer. E foi mentira ou foi verdade? Mas aí os pastores querendo arrumar uma desculpa, porque não tem outra, porque não tem Adão fazendo masturbação, não tem Adão olhando revista de liga pelada, não tem Adão pegando um anjo, não tem Adão enganando, pegando uma tartaruga. Não tem nada. Adão era um homem digno. Adão era um homem digno. Né? Adão era homem e jogou a culpa nas mulheres. Como sempre. A culpa era dela, sim. Agora os pastores ficam dizendo isso aí, mas é verdade. A mulher que tu me deste foi quem me deu de comer.
Ele não jogou a culpa, ele disse a realidade. Veja que Deus não disse nada. Mas o pastor tem que arrumar uma culpa, né? Qual é a culpa de Adão? Botar a culpa em Deus. Por que ele botou a culpa em Deus? Porque disse, foi a mulher que tu me deste. E foi quem? Foi o Satanás? Foi Lúcifer? Foi a mulher. Não é verdade? É verdade. Agora ele não mentiu, não, nem jogou a culpa em Deus, não. Foi essa mulher aí que tu me deu, olha aí. Se isso foi um pecado, foi o único pecado que ele cometeu até hoje. Além de ser chifrudo de Lúcifer. Né? Então, o que pode fazer? Ninguém quer saber também, não sabia qual era o tipo de relacionamento que eles tinham com anjos. Adão se envolveu sexualmente com o diabo. Adão? Sim, não. O que aconteceu foi que Eva se envolveu com o diabo e depois transou com Adão. E o germe que Lúcifer passou para ela, passou para Adão também. Um germezinho, um treco-treco. Adão, o problema não está em Adão, sair de perto, mas sim na Eva que ouve as amigas cobras. Pastor, que horas são as lives? É todo dia às 3 horas da tarde. É a melhor Adão ter ficado sozinho. É nada, mulher. A solidão é terrível. Eu preferia a morte. Eu, se eu fosse Adão, me mata, Deus. Vou ficar dentro do paraíso olhando para macaco? Olhando para girafa? Não. Se a girafa tem um girafo, se a macaca tem um macaco, o cachorro tem a cachorra e eu não tenho ninguém, então não interessa não. Adão estava certíssimo. Adão não tinha culpa porque não havia pecado. Ele não tinha pecado ainda não. Ele pecou na hora que ele comeu, mas ele comeu e disse, não, eu vou comer, Deus vai me matar e pronto. Tinha que ser assim mesmo, pastor. Caramba, os germes são os tais chips. Entendi muita coisa agora. Entendeu? Passou uma lombriguinha de dentro de Lucifinho, passou uma lombriguinha para dentro de Eva, lombriguinha. Eles lá virando o zoinho. Passou. Entendeu? Chips de memória. Por isso que eles consomem tanto ferro. Por isso que eles consomem tanto lítio. Por isso que eles consomem tantos minerais. Porque são chips de memória. Agora o chip está vendo, hein? Porque em nome de Jesus, todos pecaram, isso foram instituídos, a glória de Deus. Pastor, você disse que Satanás era uma mulher. Como Eva se envolveu com Satanás? Sim, como é que uma mulher se envolve com outra? O pastor é dramático. É dramático? Eu dramático? Meu Deus, me chamaram de dramático? Não! Oh, meu pai, me chamaram de dramático. Ai, não, sou dramático não. Eu sou equilibrado. Ai, meu Deus. O pastor é dramático, Viviane Graça. Tem meus dramazinhos, meus mexicanozinhos de vez em quando. Depende da lua, né? Pastor, nós somos partículas de Adão. Nós somos Adão e Eva. Tu é uma Eva, eu sou Adão, nós é Eva e Adão. Nós é Eva e Adão? É Eva e Adão. Eva e Adão não. É Eva e Adão, ou Adão e Eva. Então o fruto foi a troca de energia. Foi também, né? Não, houve um fruto também, tá? Houve fruto de energias sexuais e também houve um fruto. Árvores. Pastor, você trouxe para mais perto o caminho de Deus. Valeu. Obrigado, Anak. Tem mais pergunta? Faça-me pergunta. Pastor, com quem Caim casou? Gostei. A gente vai chegar lá. É amanhã, viu? Rita Mesquita. Maria Micheleto. A pequena Eva. Eva. Por isso que se coloca tanto homem contra mulher, né? O mundo vai se tornar mulher. Deixa eu ver mais. Ouvi um gato miar. Miau. Você tem gato? Não. Você viu um gato miar, foi em outro canto. Lê minha mensagem, pastor. Já mandei 2 agora. Qual é? Deixa eu ver mais. Qual foi a intenção de Deus em criar Lilith? Sim, companheira. Se ela ia ser barraqueira,
Deus não fez Lilith barraqueira, Deus fez Lilith linda. Deus fez... qual foi a intenção dele fazer Lúcifer? Deus não fez Lúcifer Satanás, Deus fez Lúcifer o cara mais lindo do mundo. É a coisa mais linda do mundo. Enviei a carta com o umbigo hoje, ó, que maravilha! Eu recebi mais de 30 cartas, está aqui comigo. Eu tenho que mostrar as cartas para vocês, tá? Deixa eu ver mais, o que é que tem aqui? Esse chip é o mesmo que transar com um homem ou mulher, na macumba do pastor, passa a macumba uns para os outros? Eu não entendi essa pergunta. Pastor, porque a gente vê as almas, quem morre não vê a esse mundo. Fruto proibido era a relação entre Lilith e Eva? Não. Existia um fruto mesmo, mas houve a relação. Pastor, você é uma bênção, amém. Pastor, você é um homem muito engraçado, amém. Deus faz tudo perfeito, o homem ferra tudo. Que parte da Bíblia fala sobre Lilith? Eu não me lembro, tem uma parte na Bíblia que fala sobre Lilith, mas eu não me lembro agora não. Mas tem aí no nosso canal, Lilith, Joilson de Assis, tá? Fala só em uma parte da briba. Uma parte da bribinha. Então, deixa eu ver se eu me lembro, tá? É porque isso muda muita coisa, né? Muda toda a história. Porque a gente tem aquela história, tá? E depois a gente descobre, gente, e tem mais coisa? Tem. Tem muita coisa que a gente descobriu ainda. Tem muitas coisas. Esse período que Adão e Eva viveram, ninguém sabe quanto, 20 mil, 30 mil anos. A gente não sabe. Então isso muda muita coisa, porque a gente, né? A Lilith é também conhecida como a mulher coruja, né? Mas fala também em Isaías 34, né? Fala sobre isso, sobre Lilith. A Bíblia não fala muito não, mas fala em Isaías 34. Fala em umas duas partes da Bíblia. Depois dá uma olhadinha no nosso canal, tá? A fim de uma pergunta foi para o pastor, não para você. Eu não entendi. Pastor, por que as almas parecem para as pessoas? Pastor, quem escreveu o livro de Eclesiastes? Quem escreveu o livro de Eclesiastes, ninguém sabe não. Descubra mudar o assunto. Acho que em Isaías fala sobre Lilith. Não sei o capítulo. Isso não muda nada. É Isaías 34, né? Vamos abrir Isaías 34, né? Qual é o versículo? Pastor, sim, a questão sempre existiu, tá? Sempre. O que houve lá no céu dá a entender alguma coisa nesse sentido aí, né? Um tipo de feminino se revelando contra o masculino. O feminino e o masculino existem em todos os mundos, tá? O elétron é feminino, o próton é masculino, né? Então, o masculino e o feminino existem no átomo, nos neutrinos. A gente pensa que o masculino e o feminino só existe entre nós. Coitado. Eu estou em Isaías 34, mas não estou achando, né? Os mortos, os exércitos do céu, enrolarão, figueira, a espada do Senhor, cordeiros de bode, gordura, tal, bois, tal, fumaça, chamarão. Quem achar aí me diga, tá? Estou tentando achar aqui, mas é grande, né? Mas ela existe, tá? Eu acredito. Quem não acreditar não tem problema. Existe prédio, pastor, com fantasma e energia das pessoas do local que só reclamam. Mande o PDF do livro do dia, o número do Zap. Pastor, por que você usa essa quinha na cabeça? Não existe nada novo na Terra. É verdade. Lilith não está na Bíblia. E São Tobias
também foi tirado da Bíblia. Alguns livros que falam dela foi tirado, né? São Tobias foi tirado, né? Mas São Tobias está na Bíblia Católica, e eu respeito a Bíblia Católica, tá? A Septuaginta. Septuaginta. Pastor, boa tarde, me abençoe, indo para trabalhar. Vá trabalhar com Deus e em nome de Jesus seja feliz no trabalho. Abençoe meu Pix, pastor, Girlene Nunes Cândido. Eu abençoo, Girlene. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seu Pix. Que Deus te ilumine, te prospere e te dê muita saúde e paz. Tem uma mocinha no YouTube que fala de 8 línguas. Ela lê livros antigos e descobre tantas verdades ocultas. E que legal. Deve ser um dom, né, que ela tem, né? Isso é um dom. Existem muitas coisas que foram ocultadas. A nossa sociedade é muito tchutchuca e é muito nova. E a gente não vive quase nada, a gente vive 100 anos cagando. Né? Acaba com 100 anos já está pedindo para morrer já. Mas aqueles homens, eles viviam 1000 anos. Depois do pecado e antes do dilúvio, eles viviam 1000 anos. Então eles podiam passar 100 anos jogando dominó, eles podiam jogar bola 200 anos. Né? Mas nossa sociedade, apesar de ser muito rápida, ela é rápida e ela pensa que tudo é rápida. Né? Mas houve um período, essa terra é muito velha, nós não sabemos. Eu estimo entre 35 e 40 mil anos que Adão foi feito. Aí teve o moído dele ser feito, teve o moído de Lilith, né? Eu explico sobre com quem Caim casou. Você vai achar interessante. E por que Caim se chamava de cobra? Não era porque ele era filho de Lúcifer, não. É que todo primogênito é cobra. Lembra que os primeiros anjos são cobras? Entendeu, menina? Quem é que pegou aí que eu estou falando? Quem é que pegou? É como se houvesse hierarquia entre os animais. E o primeiro animal é a cobra. Então tem hoje anjo cobra, tem anjo passarinho, tem anjo vaca, tem anjo boi. Não está na Bíblia, gente? Então, todos os primogênitos humanos são cobras. Por causa de Lilith e Eva, Deus deu a autoridade para o homem. Não, no caso de Eva, é o seguinte: Deus fez Eva da carne humana, mesma carne, né? Mas o homem com uma certa prioridade. Você pode ver que o homem ele tem o próprio organismo como se fosse mais antigo do que a mulher é mais sensível, por mais que a mulher seja grande e forte, ela é mais sensível, né? E parece que na sociedade onde a mulher cresce, o homem desaparece, né? Eu não sei que mistério é esse. Qualquer sociedade onde a mulher cresce, o homem desaparece. Não vai ter mais homem, né? Há uma disparidade. Mas aí é o seguinte: quando o homem pecou e a mulher pecou, aí Deus falou: você vai ter que obedecer a ele agora. Que vai entrar a lei da primogenitura, né? Mas isso não acontecia com Lilith, não. Homem e mulher são serpentes. Assim, quem foram os primeiros anjos a ser feitos no céu? Serafins. E os serafins são o quê? Cobras. Tem cobras do bem e cobras do mal. Então, primeiros filhos são serpentes, da linha das serpentes. E o primeiro filho de Adão foi Caim. Entendeu? É como se os animais também tivessem um certo principado. Agora eu acredito que os dinossauros são transgênicos. É possível que sim, é possível que não. Eu acredito muito que naquela época, com aquele sistema, com aquele solo, com aquele tanto de ozônio na atmosfera, se um homem transasse com a vaca, nasceria um homem-vaca. Se o homem transasse com a cabra, nasceria um homem-cabra. Hoje não tem mais força. Às vezes, quando nascem uns poiquinhos com cara de gente, mas nasce morto. Mas naquela época nasceria e viveria. Né? Entendeu? Acho que Deus tirou a costela para deixar claro a Eva que ela seria dependente de Adão. São alguns mistérios que eu fico pensando. A igreja evangélica gosta muito de bater na católica. Tem até uma igreja que não pode ver uma notícia de padre que bota na televisão. Ei, meu irmão, tá errado isso. Sabe por quê?
Aonde a Igreja Católica cai, a igreja cai. Se a Igreja Católica caiu e os crentes cresceram, aonde a Igreja Católica cai, os crentes desaparecem. É esse um dos mistérios que eu tenho olhando na história. Eu digo, gente, a Igreja Católica caiu lá na Alemanha. Os crentes, vai lá na Alemanha para tu ver, é um cemitério as igrejas. Raros casos, cemitério. As pessoas não querem nem ir mais para a igreja. Os países que derrubaram a Igreja Católica, os crentes, em vez de entrar para aparecer, é como se a Igreja Católica fosse a primogênita. Mesmo que você não concorde com ela. Aí quando aparece um erro, aí tem a televisão que fica, olha, o padre faz questão de apresentar. Está errado. Está errado porque vocês têm podre também. Mas se você derrubar o primogênito, vocês caem também. Mesma coisa, se a mulher derrubar o homem, a mulher cai também. Se a mulher derrubasse o homem e o homem ficasse escravo dela, tudo bem. Mas aonde elas derrubam, elas caem. Não tem mais homens, os homens não querem mais. A Igreja Católica, ela é a primogênita, queira o crente ou não. O crente pode dar uma truruca, uma frescurinha de gostoso de Deus, mas a Igreja Católica é a primogênita. Nós rebolamos no mundo porque a Igreja Católica deu chance para nós. Eu acredito que ela seja a primogênita. A Igreja Católica é a primogênita. Analisa a história. Colômbia. A Igreja Católica começou a cair na Colômbia, encheu de crente lá, foi? Foi na cruz, foi, tá nada, nem os crentes estão indo para lá. Venezuela, vamos lá. Alemanha, a Igreja Católica diminuiu muito. Vê lá a igreja evangélica lá na Alemanha. Outros países, faz a tua pesquisa para tu ver. Aí fica um bando de crente dizendo, não, se nós derrubar e sujar a barra da Igreja Católica, nós crescemos. Você está sendo um otário. A Igreja Católica, com todo erro que ela tem, ela é primogênita. E tem um pessoal que quer derrubar. Derrubou a Igreja Católica, o crente cai. O crente cai feio. Na África é assim, na Europa é assim, em qualquer estado é assim. Como a Igreja Católica é a primogênita, então a primogênita tem capacidades, né? Deixa eu ver mais. Caim é um ciumento, o ódio, a inveja, tal. Tem a serpente, passou. Comecei hoje a fazer sua oração, pastor, do emprego, amém. Tem mais alguma pergunta sobre o livro de Genésio? O livro de Genésio é coisa interessante, né? Essa parte também, entre capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, pode ter ocorrido milhões de anos. Nossa vida é muito rápida, é muito rápida. A gente pensa assim, Deus fez, aí Deus desceu, aí Deus correu, aí Deus... Oxe, meu Deus do céu, aí foi ali, aí foi cá, aí lá veio o jumento, criou a cabra, não sei o que lá. Isso pode demorar muito tempo. Muitos mesmo. Eras. Né? E já existia milhares de anjos. Os extraterrestres são anjos. A verdadeira religião é o amor. Se não tiver amor, não adianta. Está falando no mundo. Tem uma cantora gospel que sempre fala da Igreja Católica e fala que ora para ela ser destruída. Ela é otária, otatariará. Sabe por que ela é uma otária? Eu não sei nem quem é ela. Porque ela não foi feita para derrubar ninguém. O que ela é melhor do que a Igreja Católica? Ela rebola por causa da Igreja Católica. Por que ela não vai rebolar lá no Afeganistão? Hein, cantorazinha? Cantorazinha meia sola, não sei nem quem é você. Vai lá para o Afeganistão, vai cantar lá, vai! Tu vai uma merda que tu vai, porque tu rebola aqui entre nós. Porque tu ganha dízimo, tu ganha oferta, as pessoas batem palma para você, porque a Igreja Católica preparou o caminho. Agora eu quero que você vá rebolar lá na janela 10x40, no Afeganistão, na Assíria. Vai, cantora! Vai, bichinha! Rebola! Tu leva um tiro na testa. Nós somos muito tchutchuca, muitos metidos. Usamos muito o nome de Deus, mas não temos o senso. A Igreja Católica amansou o mundo para nós. A Igreja Católica é nossa aliada. Aonde ela cai, nós caímos também. Mas se essa cantora, que eu não sei quem é, quiser ir lá para o Afeganistão, meu filho, pega o navio e vá para lá, vá. Tu vai uma merda, cantora. Sabe por que tu não vai? Porque tu é sabida.
Tu fica aqui dizendo, vamos orar para a Igreja Católica fechar, porque tu não ora para outras coisas fechar, para o cabaré fechar, para a putaria fechar. Eita, tu tá brabo. Tô não, tô com sistema nervoso. Sistema nervoso, Chiquinho. Eita, Jesus. A Igreja Católica é uma benção, mas os crentes, a gente com o bucho cheio, com o rabo cheio, a gente fica rebolando, os pastores tudo rebolando, porque a Igreja Católica deu margem. Pastorzinho, estava vendo um pastor rico, igreja toda com ar-condicionado, 5.000 pessoas. Sabe por que você tem essa igreja de 5.000 pessoas? Porque a Igreja Católica deu margem para você. Vai botar essa igreja no Afeganistão? Vai, pastor. Ei, pastor, vai. Tu vai, pastor. Vai uma merda, pastor. Sabe por que tu não vai? Porque lá você não vai ter nada, vai ter uma bala na cabeça. Aqui nós devemos muito à Igreja Católica. Respeita a Igreja Católica, filho de Deus. Porque aonde a Igreja Católica cai, é não porque o padre, porque não sei o que lá, e os pastores também. Ah, meu amigo, é o SUS falando do mal lavado. Se for falar em defeito, a gente tudo tem. Aí tem cara que fica, eita, o padre, não sei o que lá. Tem ONGs que existem para derrubar a Igreja Católica, ONGs, desde a época medieval. Verdade, pastor, correto, a Igreja Católica deu a cara a tapa, deu e outra coisa, né? Estávamos falando de Gênesis, sim, estávamos falando de Gênesis, pode perguntar que eu estou para responder. Agora uma cantorinha, eu estou orando em nome de Jesus, eu vi muita frescura dessa. Agora os pais dela casaram na Igreja Católica, os irmãos tudo na Igreja Católica. É muita frescura, em nome de Deus. Vai cantar, cantora, na China? Vai. Não precisa na China, não. Vai no Afeganistão, vai. Hein, cantora bestalhada? Falando merda, Pede o Espírito Santo para te organizar, velho. Porque a Bíblia não fala em Maria. A Bíblia não fala em Maria? Deixa eu quieto. Cheguei agora, pastor. Tem alguma pergunta sobre Gênesis? Sou católica e feliz. Te assistindo todos os dias, aprendendo muito com o Senhor e sigo o catolicismo. Seja bendita, Carolina. Carolina. Papará. Que é o seguinte, possa ser que eu seja um idiota ou um abestalhado. Esses caras rebolam porque a Igreja Católica fez o caminho. Entendeu? Onde a Igreja Católica é fraca, crente não existe. Crente não existe. Janela 10 por 40, países da África. Cadê os crentes? Na Índia, cadê os crentes? A gente, para ser mais gostoso que os católicos, a gente devia dizer, os católicos caiu, nós vai dominar. Não domina não, é o contrário. Aonde a Igreja Católica cai, nós se lasca. O homem é falho, maldito o homem que confia no homem. É verdade, Silvia. Vai, bichinho, para tu ver, vai. Vai nada, ela vai nada. Eu sou muito admiradora do padre Júlio Lacelotti. Também eu sou católica, aprendendo muito com o Senhor. Amém. Os católicos são uma bênção, sabe por quê? Né? A gente vai para uma casa de um católico, a católica recebe a gente e faz o melhor para nós, escuta nós, tal. Né? É fácil nós rebolar. E eles ainda saem dizendo, tem um pastor na minha casa. Tem um pastor na minha casa. Pronto, eu vou para a casa de Giovana Salmazo. Giovana Salmazo é católica, o pai é católico. Eles chamaram até o padre para me ver. O padre foi comer churrasco comigo. Foi. E o padre conversador, a gente conversando, tal. Eu posso falar mal de um povo desse? Não. Agora vai para o Afeganistão, para ver o que eles fazem com você. Eles matam, dão um tiro na tua cabeça. Aí fica um bando de crentes se amostrando. Isso é partidarismo barato. Faz uma falha para ver se a igreja evangélica não te lasca, comete um adultério, faz um deslize, a igreja evangélica te lasca do dia para a noite. Sabia dessa não, cantorinha? Vai para tu ver, confia demais, viu? Então, nós estamos aqui para dizer que nós estamos muito livres e temos uma sociedade muito boa, graças a Deus e ao catolicismo. Né? Graças a Deus o Brasil, graças a Deus o catolicismo. Né? Com todo o defeito que o catolicismo pode ter. Mas quem é nós para dizer algum defeito? Né? Agora, a gente pode ser que não concorde em alguma coisa. Mas quem é que concorda com... Você concorda com seu marido 100%? Você concorda com sua mãe 100%? Né? Eu nunca entendi essa disputa, cada um no seu quadrado.
Então, ok, gente? Tem mais alguma pergunta sobre o livro de Genésio? De Genésio? Genésio. Se a pessoa errar, eles lascam e ainda joga a maldição, joga. Pois é.